Nem sempre a gente medita como convém na palavra de Deus. Marcos 6, de 30 a 34. Diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para o lugar deserto, mas muitos dos que os viram retiraram-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Até aqui. Meus irmãos, hoje nós passamos por um dos dias mais importantes dos nossos deveres civis, como cidadãos brasileiros que somos, eleitores. Hoje nós escolhemos muitos dos cargos: governador, senador, deputados federais e estaduais, presidente da República. E tudo que nós queremos é que eles entendam quais são as nossas necessidades. Não é? E às vezes a impressão que dá é que essas necessidades já estão sendo satisfeitas. Né? Um candidato brincou esses dias: o sonho do brasileiro é morar dentro da propaganda eleitoral, porque é uma coisa tão impressionante que é relatada ali, como se não fosse o Brasil, fosse um outro país. Quem é da situação sempre vende os encantos, e quem é da oposição sempre vende as catástrofes. Geralmente é assim. Mas o que nós queremos é que os nossos governantes venham ao encontro das nossas necessidades. Mas o problema, irmãos, é que eles nos representam. E hoje, lendo as notícias nos blogs, nos portais de internet, é estarrecedor como o próprio brasileiro não respeita as leis, não zela um pelo outro e quer que os seus representantes o façam, mas não vão fazer. Sabe por quê? Porque o brasileiro, em geral, não é assim. Ele não é um cara zeloso, o homem, a mulher, o brasileiro, a brasileira, não são zelosos pelos seus semelhantes. Hoje, por exemplo, uma senhora de 70 anos de idade foi hospitalizada porque escorregou nos santinhos espalhados pelas calçadas. Vai me dizer que isso é uma coisa, isso é sinal de civilidade? É proibido, irmãos, a exposição de santinhos. Foram presas centenas de pessoas pelo país. Isso é considerado crime de boca de urna, que é proibido de ser feito. Panfletagem, boca de urna, cartazes. Pessoas sendo pegas com carros lotados de folhetos que estão sendo jogados pelo chão. Também foi proibido que os brasileiros fizessem selfie na frente da urna eletrônica. Não é? Isso é importante porque para evitar o voto de cabresto. Ora, traga uma prova de que você votou em mim, eu vou lhe dar a cesta básica, a dentadura, ou a bicicleta, ou o que quer coisa que seja. Por isso se proíbe qualquer tipo de quebra de sigilo na hora da votação. Não é possível, ou não deveria ser possível fazer isso, mas foi. E muita gente postou vídeo e selfies, né? A urna eletrônica atrás e... Que bonito isso, não é? Não sei o que quer provar. O brasileiro não zela pelo outro, mas quer que o governante zele pelas necessidades dele. De fato, não vai acontecer, porque o governante o representa, ele gostando ou não, ele é uma amostra do que o próprio brasileiro é. Jesus é diferente, irmãos. Na verdade, ele não foi como um de nós em todos os aspectos. Ele era plenamente humano como um de nós, mas ele sempre foi e é plenamente divino também. Ele não carregou sobre si os pecados e nem tinha a mesma corrupção interna que eu e você temos. Ele nos adotou como seu povo, ou Deus nos adotou através dele como seu povo. Nós que éramos miseráveis, perdidos, e ele veio e se aproximou de nós e nos atraiu a ele com amor.
Se você se sente meio desamparado pelos seus governantes, porque eles não vão satisfazer as suas necessidades, saiba que Cristo sempre irá satisfazer as suas necessidades. E esse texto que nós vemos aqui fala um pouquinho dessas necessidades e como Cristo vai ao encontro, ao nosso encontro, como Ele cuidou dos seus primeiros discípulos e como Ele continua cuidando de nós até hoje. Por exemplo, nós temos aqui algumas coisas acontecendo no contexto da multiplicação dos pães. Os discípulos haviam saído, lá no Marcos 6, dos versículos 6 em diante, é registrado que os discípulos haviam saído pregando o Evangelho, e agora é retratado que eles voltam e eles trazem notícias do que aconteceu lá. E Jesus Cristo meio que faz um pós-encontro, alguma coisa assim. Olha, vocês que saíram pregando o Evangelho, vamos conversar aqui sobre as experiências de vocês. Cristo realmente estava preocupado no aspecto motivador do ser discípulo de Cristo. Além do mais, porque as notícias não eram só boas, não era só mar de rosas, porque se você continuar vendo o Evangelho, no capítulo 6 de 14 em diante, fala sobre a decapitação de João Batista. E não se esqueçam, alguns dos discípulos de Cristo haviam sido discípulos de João Batista, foram chegados dele. Talvez anos passaram com João Batista no deserto, nas cidades, enquanto João Batista denunciava o pecado na sociedade, e depois que o próprio João Batista apontou para Cristo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois desse anúncio, alguns dos discípulos abandonaram João Batista e passaram a seguir a Cristo diretamente. E alguém perguntou: mas João, você não fica chateado com isso não? De estar perdendo discípulos para Jesus? E João pronunciou aquelas palavras que nos são bastante conhecidas, não são? Convém que ele cresça e que eu diminua. Este homem, João Batista, a sua morte acabou de ser pronunciada, registrada no Evangelho. Como andava então o coração dos discípulos? Irmãos, Cristo Jesus tem a preocupação de motivar os seus apóstolos. Ele os chama e ele quer que eles sejam animados pelas palavras dele. Não existe, irmãos, ninguém que não passe por esse período. Não existe. Não existe ninguém que não tenha carência de motivação. O texto que nós lemos, agora na hora da devolução dos dízimos, é o texto dos talentos. Quais são as palavras que o servo obediente ouve da boca do seu senhor? Muito bem, servo bom e fiel. Muito bem. Fosse fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Entra no gozo do seu senhor. São palavras de motivação, são palavras de elogio. Às vezes a gente tem essa impressão, né, que Deus é sempre aquele Deus sisudo, que está ali pronto com o chicote na mão, esperando o seu menor deslize para poder te dar uma chibatada nas costas. Às vezes a gente tem a impressão que Deus é aquele pai carrancudo, que se você tirar B+, na prova, ele vai dizer para você: podia ter sido A. Mas Deus cuida de nós. Ele sabe quais são os nossos limites e Ele nos motiva no momento correto. É claro que a gente não pode viver de elogio, nem ser alimentado, abastecido, ser movido a elogio. Tem gente que é assim, não é? Se não tiver um chamego, um mimo, se não tiver lá, ser bajulado, a pessoa não funciona. Não é disso que eu estou falando. Mas vejam só, eles estavam sendo pressionados pela multidão, não tinham tempo nem para comer direito, tinham saído em viagem, tinham recebido a notícia da morte de João Batista. O que eles precisam? Precisam ser cuidados, precisam ser motivados, precisam ser incentivados no trabalho cristão. E é isso que Cristo faz. Divide através desse relatório ministerial. Vamos contar aqui uns aos outros as bênçãos que Deus nos concedeu nesses últimos dias, nessas últimas semanas, nesses últimos meses. Como diz o hino, contas muitas bênçãos, contas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Não sei se você já teve a prática de fazer um caderninho de oração. Você sabe que eu estudei no seminário de 94 a 97.
E esses dias eu achei o nosso caderninho de oração, que os alunos do seminário, era tipo uma república, né, e nós tínhamos ali, morávamos em 6 em cada apartamento. Eu achei o nosso caderninho de oração, que nós fazemos devocionais semanais, cada semana um dirigia, e à frente do caderninho, à frente da página, era a nossa meditação, e nas costas da página o pedido de oração. E eu comecei a ver ali, com tantos anos de seminário, quantas coisas Deus já havia feito por nós. Você já teve essa prática? Se não, faz isso. Pega um caderninho e fala, esse caderninho vai ser um caderno de oração durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei quanto vai ser. E coloque, registre ali quais são os seus motivos de oração. Não só petições, mas também as suas intercessões, as suas orações de glorificação a Deus. Tudo que você vai orar, coloque ali. E você vai ver como isso vai animá-lo depois de alguns anos, porque você vai verificar quanta coisa Deus já fez. Essa é uma das maneiras de Deus nos incentivar, de nos motivar. Por isso que diz aqui o texto, no comecinho do texto, que os apóstolos se reuniram a Jesus e relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia sido muito bom. A colheita havia sido muito grande. Eles tinham tido grandes resultados e compartilhando isso uns com os outros. É a maneira que Cristo instituiu para que eles se automotivassem. Dizem que a fofoca se espalha com muita velocidade, não é verdade? Se você quer ouvir alguma coisa ruim, você tem muitas fontes e muitas vezes nem sempre elas são legítimas e verdadeiras. Cristo instituiu que a igreja funcionaria melhor dessa forma quando você dividisse as suas alegrias. Você motiva teu irmão, você o auxilia, o anima. E assim foi. Foi isso que Cristo fez. Uma das coisas, essa então é uma das necessidades dos discípulos de Cristo. Uma segunda necessidade também é o descanso. Essa é mais uma prova da humanidade de Jesus, porque é Ele que sugere o descanso. Ele olha para os discípulos e diz assim, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco, diz aqui o versículo 31. Então eles vão pegar um barco lá, talvez é o mesmo barco que nós já conhecemos, pelo menos o lago era o mesmo, o barco em que eles passaram pela aquela história de Jesus acalmar a tempestade. E isso é uma prova de que Jesus era de fato humano. Ele teve sede, ele se cansou, ele teve momentos em que sangrou e morreu, talvez tenha ficado doente ou gripado em alguma oportunidade, porque isso era passível à natureza de Cristo, herdada de sua mãe Maria. Jesus era como um de nós e, nesse sentido, ele é capaz de entender as nossas necessidades, e o descanso é uma delas. Agora, eu queria meditar com vocês o seguinte, o que é descanso? O que é descanso? Outro dia alguém falou para mim que, nossa, quando você fica o dia inteiro na cama e você, à tarde, levanta da cama, parece que você está mais cansado ainda, o que você faz? Eu deito de novo para descansar. Será que o descanso veja bem, irmãos, o ser humano não é feito só de matéria. Ele não é feito só de corpo. Não é feito. Tanto é que se você amarrar alguém numa cama por vários dias, você já teve o desprazer de ficar internado no hospital? Vai me dizer que ficar deitado durante vários dias é uma delícia, descansa, e você sai super feliz, né, tá bem. Você não está bem, você não fica bem, você não gosta daquilo. Então, falar que descanso é simplesmente ficar na horizontal é você reduzir descanso a um nível absurdo do que de fato é. Mas descanso também tem a ver com o físico, tem a ver. E aí o que a gente percebe? Que Jesus Cristo vai dar uma roupagem ou uma definição mais completa daquilo que é descanso. Então descanso para mim é ficar na frente da TV o dia inteirinho sem fazer nada.
Então eu vou tirar o domingo para descansar. O que eu vou fazer? Assistir Faustão a tarde toda, futebol, Faustão. E aí depois o que acontece? Né? Você não veio para a igreja porque você ficou descansando. E aí eu ouço assim, já ouvi isso algumas vezes, né? Ai, pastor, não sei o que acontece comigo, estou tão angustiado. Ou na maioria das vezes é feminino. Estou tão angustiada, sabe? Eu não sei o que está acontecendo. Porque a alma não descansou. A alma não descansou. Você pode ter dado um refresco para o seu corpo, mas a sua alma não descansou. E essa angústia que muitas pessoas relatam é isso, a falta de descanso da alma. Ou então aquela impressão de que alguma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento. Você já teve essa impressão? Isso é alma cansada. Você não tem poder de prever o futuro. Deus, graças a Deus, não te concedeu essa maldição. É uma maldição. Você não sabe disso, o que vai acontecer no dia de amanhã. E esperar o ruim é fruto de uma alma cansada. Como você podia definir, então, o que é descanso? Esse descanso que Jesus prometeu. Gente, o descanso verdadeiro é quando o corpo, a mente e a alma descansam juntos. Imagina que delícia. Vamos fazer aqui um cruzeiro pelo mar da Galileia, né? Ficar aqui sentado, ouvindo o barulho do mar. Eles iam para uma região deserta, mas o único descanso que eles conseguiram foi passear de barquinho, né? Vamos aqui ouvir o barulho do mar. E com quem? Com Cristo. Me lembro do cântico infantil, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, né? É claro, se você desvencilhar a presença de Cristo do seu descanso, meu irmão, você não vai descansar de verdade. Tem crente que quando viaja descansa até da igreja, não é? Que beleza, 1 mês de férias da igreja. Não tem nada de belo nisso. É óbvio, né, que se você está fora do seu domicílio, você não vai poder ir à sua igreja, mas você pode ir em outra igreja. Por outro lado, eu vejo crentes preocupados com isso. Crentes que quando vão viajar, não só anotam os lugares para onde vão passear, mas anotam também as igrejas próximas para as quais ele pode ir enquanto estiver viajando. Graças a Deus temos bons exemplos também. Mas o bom descanso é isso, irmãos. É quando corpo, mente e alma descansam. E isso acontece quando o seu corpo relaxa, mas quando a sua mente está em Cristo, com Cristo, ouvindo a Cristo o tempo todo. Como dizia o antigo ditado, minha avó falava disso, que mente vazia, oficina do diabo. E não tem como ser diferente. Dê descanso à sua mente e ela só vai se encher de porcaria. Eu também sou assim, não sou diferente não. Nós somos assim, como seres humanos. Mas aí então, eis que eles pegam o barquinho, vão atravessar e ficam sabendo que Jesus se retirou. O mar da Galileia, na verdade, era um lago de águas doces. E eles iam talvez atravessar cerca de 6 quilômetros. E eis que o pessoal sai correndo a pé e dão a volta no lago. E quando Jesus vai chegar do outro lado, eles já estão esperando lá. Não sei como eles fizeram isso, talvez a maré tivesse contrária e eles demoraram mais do que o tempo normal, mas o fato é de que contornar, que era praticamente o dobro do que ir de barco em linha reta, o dobro da distância, foi mais rápido do que ir de barquinho em linha reta. Quando Jesus chegou lá, eles achavam que eles teriam um descanso, eis que a multidão, a mesma multidão que eles haviam despedido quando saíram, estavam lá esperando tudo de novo. E o que Jesus Cristo fez? O que você faria? Imagina só, você saiu de férias do teu trabalho e aí a sua empresa liga para você no meio das férias para resolver alguma coisa. Eu sei que talvez a sua esposa vai chiar um monte, né? Você até que talvez homem vai lidar com isso, vai ser obrigado a lidar com isso, mas a sua mulher vai chiar um monte. E com razão, não é? Jesus Cristo aqui não estava lidando com uma empresa, obviamente. Mas nós temos um exemplo muito interessante, muito importante aqui de abnegação.
Jesus não olha para eles como aqueles que estão interrompendo o seu descanso. Jesus não interpreta a multidão como, puxa vida, vocês não têm a menor consideração para comigo. Jesus não pensa assim, não fala assim. Mas Jesus tem olhos sensíveis a eles. Embora o descanso fosse necessário e também desejável, não era o mais importante. Não era o mais importante. E eu me lembro que certa vez Jesus disse, né? Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nós somos o trabalho de Cristo. Foi por nós que Ele morreu. É por nós que Ele não se cansa. É por nós, ou melhor, é por nós que Ele abandona o seu descanso. É por nós que Ele trabalha até agora, na sua obra perfeita que o levou à cruz. Não há ninguém que tenha mostrado tanta abnegação como Cristo, porque fez da nossa vida a sua morte, e fez da sua morte a nossa vida. Morreu para que tivéssemos vida eterna. Portanto, irmãos, quando ele olha para aquela multidão, o seu olhar é de um pastor. O seu olhar é um olhar preocupado com pessoas que estão passando necessidade. Veja o versículo 34. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Essa figura de ovelhas sem pastor, ela é retirada do Antigo Testamento. Aliás, a primeira vez que ela é registrada na profecia de Micaías contra o rei Acabe. E quando pedem para que Micaías dissesse o que iria acontecer na batalha, a batalha é essa que juntou o rei do reino do norte, Acabe, com o rei do reino do sul, que era Josafá. Ambos entraram em aliança para guerrear contra os moradores do Monte Seir, que eram os descendentes de Esaú. Quando essa batalha aconteceu e Micaías foi perguntado o que acontecerá na batalha, Micaías fala assim: Deus me fez ter uma visão em que todo o exército de Israel era como ovelhas sem pastor, era como aqueles que não têm dono. Assim registra 1 Reis 22. Então imagine uma cena de batalha, um exército dizimado, e as pessoas que restaram do exército dizimado estão tudo correndo e indo embora. Essa era a cena primária, primeiro registro da Bíblia no Antigo Testamento, daquilo que é descrito como ovelhas sem pastor. Jesus olhou para essa multidão e falou assim: parecem com aqueles. Me lembra aqueles. Jesus olhou para aquela multidão que o buscava, que estava ansiosamente desejosa de vê-lo, e disse: esses são como aqueles feridos de guerra, esses são como aqueles que estão fugindo do inimigo, esses são aqueles que se sentem derrotados, esses são aqueles que não tem ninguém que zele por eles. Esses são aqueles, espalhados, ele diz, à mercê dos perigos, são presas fáceis, são pessoas destinadas à morte. Esses são as ovelhas sem pastor. E sabe uma coisa, irmãos? Nós já fomos um desses. Tudo isso que eu disse aqui é a meu respeito e é também ao seu respeito, se não fôssemos um dia alvo da graça de Cristo. Se não tivéssemos sido resgatados, cuidados, arrebanhados, colocados no cercado seguro do seu povo. Nós somos esses, ou éramos esses, espalhados sem donos e sem proteção. Eu me lembro, olhando isso, né, esse olhar quase que entristecido e desesperado de Cristo por acolher e por cuidar, ao ponto de, nesse exato momento, parar de olhar para o seu próprio cansaço, o cansaço dos discípulos, e olhar para a multidão que era como ovelhas sem pastor. Eu me lembro de um filme, não sei quem já assistiu aqui, a Lista de Schindler. Já assistiram ou não? Um filme maravilhoso de um alemão que
gasta toda a sua fortuna durante a Segunda Guerra Mundial para proteger judeus e comprar judeus e libertá-los fora da Alemanha. E é interessante quando chega no final e centenas são salvos, se não milhares, não lembro agora, e ele olha para si ainda e fala assim, olha esse broche de ouro que eu estou usando aqui, isso aqui poderia ter garantido a vida de não sei mais quantos judeus, porque esse cinto, e ou essa roupa, ou esse chapéu, tudo isso aqui poderia ter sido vendido e garantido a vida de mais gente. Interessante como às vezes seres humanos têm essa quase que uma vocação divina para cuidar de pessoas. Exemplos, até a Igreja Católica mesmo, de maneira errada venera, mas são exemplos que foram deixados nesse mundo de pessoas que cuidaram de maneira tão incessante, desapegada, abnegada de pessoas. Cristo foi assim. Mas com uma diferença. Assim como eu disse que o descanso não pode ser só de corpo, mas o descanso precisa ser também da alma. Muitos exemplos que nós temos por aí são de pessoas que conseguiram tão somente descansar o corpo de outras pessoas. Só isso. E de uma maneira muito lamentável que eu vejo que uma certa tônica do Evangelho tem sido... o Evangelho tem perdido cores nesse sentido, porque alguns acham que isso é tudo, ou que isso seja o mais importante. Mas não é. O mais importante é a pregação. O mais importante é a salvação da alma e a certeza da vida eterna. Porque por mais amparada que alguém esteja aqui fisicamente, sempre essa pessoa perderá tudo, desfalecerá, irá para o inferno, se não tiver um encontro com Cristo, o pastor da sua alma. Na verdade, o ideal mesmo é que a gente, como igreja, não desvinculasse uma coisa da outra. Não perdesse a nossa responsabilidade de zelar pelo ser humano inteiro, não só aquilo que constitui sua alma, mas também seu corpo inteiro, sem separar as coisas. Mas nunca esquecendo de que muitas pessoas viveram terrivelmente nesse mundo, sem serem amparadas fisicamente. Mas estas pessoas que foram salvas por Cristo e viveram dessa forma, foram recebidas todas elas em glória. Por isso, se você pudesse resumir o que esse cuidado pastoral significa, como que você resumiria? Por exemplo, assim que é dito sobre o cuidado pastoral de Cristo, o que vem em seguida? No versículo 34, quando Jesus teve compaixão deles e os viu como ovelhas sem pastor, ele começou o quê? A multiplicar os pães? Não, isso veio depois. Ele começou a ensinar. Perceberam a tônica? E não é à toa que você vai ver a mesma coisa na igreja primitiva. Atos 2, de 42 a 46, a gente vai ver a mesma tônica e a mesma ordem. Começa de que maneira? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. E mais para frente dizia que eles vendiam as suas propriedades e distribuíam à medida que cada um tinha necessidade. A coisa começa por aí. Essa é a mais importante. Essa é uma função exclusiva da igreja. O Estado não prega o Evangelho. Só a igreja prega o Evangelho. E quando digo igreja, não é igreja de instituição, não é o corpo de Cristo. Pode ser você, indivíduo, cristão, onde quer que você esteja. O Estado deveria satisfazer as necessidades físicas das pessoas. A igreja pode fazê-lo também. Mas só a igreja prega o Evangelho. Enquanto cuidar do corpo, tem muitos organismos que são capazes de fazer isso e têm oportunidade e recurso para fazê-lo também. Por isso, irmãos, o que nós vemos aqui? Que, na verdade, Jesus mostra que as nossas necessidades, elas estão vinculadas também à necessidade de trabalho. Do que nós recebemos, que eu estava lendo até um autor que falou assim que são raríssimas oportunidades, ele dizendo, que eu tenho de chegar para alguém e falar, cara, tira o pé do acelerador.
Você está trabalhando demais, você está com cargos demais, você está fazendo muitas coisas na igreja, você vem aqui praticamente todo dia. São raríssimas oportunidades em que se tem que brigar com alguém porque está acelerado demais. A maioria das vezes, a admoestação é o inverso disso. Faz alguma coisa. Não fica aí acomodado. Para de ser um esquenta-banco. Põe a mão na massa, trabalha. Sabe por quê? Porque se você não fizer isso aí, pessoas não serão abençoadas, Deus não será glorificado e você não se sentirá digno. Porque o trabalho também dignifica a pessoa. E na igreja também é assim. Né? Se você não trabalha, você atrapalha. Desculpe aqui o trocadilho, mas geralmente é assim. Aquele que não trabalha, atrapalha. Geralmente aquele que está trabalhando. Fica aqui o convite, a admoestação. Né? Daqui a pouco nós vamos começar a escolher pessoas para trabalharem, serem indicadas para cargos do ano que vem. Se disponha, se ofereça, vai atrás, põe a mão na massa, para de criticar, trabalhe um pouco. Isso faz bem para você. Confie em Cristo. Isso vai fazer bem para você. Isso é bom para ti. Tenha certeza disso. Jesus sabe o que é bom para nós. Ele tinha as nossas prioridades, aqui agora encerrando e aplicando, irmãos. Jesus tinha as nossas necessidades como prioridade dele. Para que nós, ao olharmos isso, também tivéssemos olhos sensíveis como prioridade as necessidades dos outros. Ora, o raciocínio é o seguinte: se ele cuidou de mim e o fez até a morte, ao preço da sua morte, significa que ele também quer que eu imite nesse processo. Eu também preciso olhar para o outro e também preciso zelar para que o outro seja atendido nas suas necessidades. Na verdade, essa mensagem de Jesus e as minhas necessidades me faz pensar em mim e as necessidades do outro. Outra coisa que nós vemos aqui também, irmãos, é que nesses momentos de descanso ou de lazer, quase de lazer aqui dos apóstolos, Jesus estava envolvido com isso também. E às vezes nós temos tantas dificuldades de trazer Jesus para os momentos mais informais da nossa vida, não é? Você leva Jesus consigo quando você vai jogar bola? Quando você você leva um carrinho por trás do seu irmãozinho? Você se levanta e fala: queria te abençoar, meu irmão, em nome de Jesus, pelo que você fez. É isso que você faz, não é? Será que Jesus vai jogar bola com você? Será que você leva Jesus para sentar-se no sofá ao seu lado enquanto você está zapeando os canais na televisão? Ele está lá contigo? Você levou Jesus para esse momento? Até quando você vai às festas dos seus amigos ou às rodas nas quais você desenvolve uma conversa e as histórias são contadas, as piadas são contadas, Jesus está ali com você, você levou Jesus para esse seu momento de lazer também. Nada é pequeno demais para que Cristo não participe. Nada. Como não me canso de repetir, o teólogo e pastor, estadista, primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, já dizia: não há uma polegada da vida humana em que Cristo não diga: isso é meu. Agora, existem outros tipos de aplicação também, sabe, irmãos? Porque nós estamos falando aqui da vida de líderes. E eu queria desafiar vocês, líderes da igreja. Se nós temos tido essa abnegação, nós líderes da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, se nós temos tido esta motivação, temos buscado o descanso necessário, mas não como a peça mais importante, temos buscado também o cuidado pastoral daqueles que nos foram confiados, temos entendido que o trabalho tem nos dignificado diante da igreja e temos sido por isso abençoados por Deus. Será que isso é uma realidade na nossa vida? Estendendo mais, vocês que fazem parte das diretorias de sociedades internas, professores da escola dominical, será que vocês olham para a vida dos seus alunos com essa mesma sensibilidade que você olha, que Cristo olhou para aqueles que o buscavam de maneira tão desesperada?
Maridos, homens dentro dos seus lares, vocês foram colocados por cabeça. Jovens e adolescentes, Deus quer que vocês sejam esses exemplos de abnegação, daquele que morre pela necessidade da sua família, da sua esposa, daquele que se sacrifica. Pai e mãe, será que vocês têm sido como Cristo na educação dos seus filhos? Será que você tem entendido que há momentos de motivá-los, não só também botá-los dentro da caixinha e fazer com que eles sejam quadradinhos e dar uma palmada no seu traseiro? Nada contra as palmadas no traseiro, muito pelo contrário. Mas será que é só isso? Não há um momento de abraçar e dizer: muito bem, meu filho, muito bem, minha filha, que bom que você fez assim, que bom que você se empenhou. Será que você tem buscado com responsabilidade momentos de lazer familiar, em que sua esposa e seus filhos tenham um convívio não em volta de tantas responsabilidades, mas um convívio em volta, quem sabe, do descanso da alma e do corpo? Enfim, irmãos, são coisas que nos fazem pensar e nos fazem olhar para Cristo como o nosso exemplo maior e nos fazem, acima de tudo, glorificar a Deus acima de todas as coisas. Irmãos, lembrando daquilo que Ele nos resgatou, nós éramos escravos do pecado, nós éramos filhos da ira, não existia um meio termo, nós éramos filhos do diabo. E ele nos escravizava e nós somos resgatados, nós somos libertos, nós somos limpos. Porque Jesus sabe quais são as nossas necessidades. E você o tem glorificado por isso? Tem se sentido grato, tem agradecido a Ele por isso? E olhando para a sua vida em comunidade, você tem procurado imitá-lo, tentando você mesmo ser a dispensa, o supridor da necessidade daquele que está do teu lado? Que o Senhor nos faça refletir sobre isso. Amém?